bem-vindos. Estamos de novo aqui com mais um Mori Conversas. Hoje vamos falar sobre o mercado de UX Writing no Brasil. E é sobre o mercado mesmo. A gente vai dar uma passada exatamente por como é composto esse mercado, demográficos, regiões, salário. E é uma pesquisa que a Mayara e a Camila fazem já há algum tempo, né? Não sei exatamente há quanto tempo. Quantos anos vocês fazem isso já? 3 anos. Aninhos. Esse é o terceiro ano ou esse é o quarto? É o terceiro ano, são 4 anos, né, Miguel? Já estamos na terceira edição desse levantamento que elas fazem. A Mai veio falar para mim sobre, mostrou o material, eu achei super interessante, a gente resolveu trazer aqui para vocês. Então, queria novamente agradecer a você, Camila, agradecer a você, Mayara, pela disposição, pelo esforço, pela entrega. E vamos nessa, a tela é de vocês. Então, primeiro, obrigada aí, Miguel, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês hoje. Bom, então, eu sou a Mayara. Atualmente, eu estou como UX Lead aqui na Mori. Eu sou designer há mais de 10 anos e atuo com UX há mais ou menos 5 anos. Mas eu sempre gostei muito da temática e das palavras. Sempre cheguei a fazer letras antes de estudar design, então sempre estive conectada com esse tema. E foi juntando essas experiências que eu acabei indo parar na comunidade de writing aqui do Brasil. E eu vim aprendendo muito com essa galera desde que eu conheci e comecei a dar suporte para desenvolvimento da disciplina também nos lugares onde eu trabalhei desde que eu comecei na área de UX, né? E então, é por isso que eu estou aqui hoje. Eu e a Camila, a gente vai trazer para vocês um pouquinho da visão de mercado de UX Writing aqui no Brasil. Boa parte do que a gente vai apresentar é resultado da pesquisa que a gente já faz há uns 3 anos com a comunidade de writing aqui do país. E um fato curioso sobre a nossa amizade é que ela nasceu justamente na comunidade de writing, em 2019. Era muito comum naquela época, até hoje, né? As pessoas perguntarem bastante de quanto ganha um UX Writer, principalmente o pessoal que está interessado em migrar. E foi dessa pergunta que a Camila teve a ideia de começar a fazer um levantamento sobre salários. E aí esse levantamento acabou se desdobrando para mais do que só salários. A gente começou a olhar também para dados demográficos, funções e atividades que as pessoas de writing desempenham nas empresas, formato de equipe, movimentação de carreira. Cada edição que a gente faz da pesquisa, ela é divulgada num artigo do UX Collective, aqui do Brasil. Em 2021, a gente levou uns insights da pesquisa para dos encontros online da comunidade de writing, do UX Writers Brasil, para comentar os resultados. E no ano passado, a gente pôde também levar os primeiros resultados da pesquisa de 2022 no TDC, em São Paulo. E a gente sempre vê que esse tema engaja muito a comunidade de writing, o pessoal compartilha super, tanto quanto a gente está pedindo para pessoal responder, quanto os resultados em si, quando sai, a galera compartilha bastante. E a gente vê que esse material ele é muito importante, tanto para as pessoas se empoderarem ali das funções que elas estão exercendo no dia a dia, no relacionamento delas com os outros profissionais dos times de tecnologia, quanto para também dar espaço para o crescimento da disciplina, né? Ter mais argumento para falar o que as pessoas estão fazendo nas outras empresas. E nesse período de 3 anos que a gente vem fazendo a pesquisa, também tem sido muito legal acompanhar o desenvolvimento da área. Entre outras coisas, a gente vai falar um pouco desse desenvolvimento e também das nossas percepções para esse ano de 2023, que já começou aí com uns desafios um pouco inesperados com relação ao resultado que a gente teve na pesquisa do ano passado, né? Que tem muita relação com as demissões em massa. Então, agora que eu já falei bastante, né, queria passar para a Camila. Oi, gente. Primeiro, deixa eu me apresentar. Sou péssima em apresentação, então não sei muito o que falar de mim, assim, eu sou Camila. Atualmente sou UX Writer no Enjoei, eu tô lá, sei lá, uns 9 meses. Antes, curiosidade, né, antes eu trabalhava na Fjord Accenture, então eu já fui do time da Beta, que é sócia aqui da Mori, maravilhosa. Sou formada em publicidade, moro em Barueri, na Grande São Paulo, e, enfim, sou péssima em me apresentar. Antes de falar da pesquisa, dos dados da pesquisa e tal, acho que é legal a gente falar um pouquinho o que é UX Writing, né? Quem é esse indivíduo que faz UX Writing e que
tá ganhando esse salário aí que a gente vai falar e tudo mais, até para colocar todo mundo na mesma página. Pode ir passando, Mar. Então, a gente sabe, né, que o UX-Writing diz respeito às palavras aí que populam uma interface, porque uma tela bonita por si só, ela não diz muito, né? Ela não resolve o problema, nem do usuário, nem do negócio. Eu falei tela bonita, mas a tela que eu coloquei aí não é bonita. Ignorem esse fato, é só para vocês terem uma noção do que seria uma interface sem palavras, né? Totalmente incabível, assim, pensar você conseguir navegar nela. Porque a tela, para ela desempenhar a função, ela precisa comunicar o que ela faz, o que ela é, o que ela espera das pessoas. E aí, para isso, a gente usa as palavras. E quem cuida dessas palavras é justamente o UX Writer, né? Pode passar, Mar. Para lembrar o que vem depois. Então, é o UX Writer que cria esse conteúdo que ajuda a resolver o problema do usuário e do negócio. É ele que traduz as regras de negócio para a realidade do usuário. A gente que cria a narrativa, né? E quando a gente fala de narrativa, não só dentro da tela, organizar a informação que vai dentro da tela, mas de todo o fluxo, né? Que informação que a gente vai colocar, o que a gente vai falar para o usuário, qual que vai ser o momento de falar para o usuário. Então, isso tem que ser pensado de uma forma que funcione e que engaje, né, a pessoa, para que ela não abandone o fluxo e tal. E também é o UX Writer que ajuda a estabelecer, digamos, a personalidade da marca. Então, se ela é uma marca, por exemplo, singular, tipo o Enjoei, que tem uma comunicação muito dela, muito específica, por meio do UX Writing que a gente consegue fazer com que as pessoas reconheçam que ela está ali dentro daquela tela, né? Claro que o visual diz muito, mas as palavras também. Então, resumi muito porcamente, mas a gente pode dizer, então, que o UX Writing é narrativa, informação e design. Pode passar. E aí, quando a gente pensa em design, né, como a disciplina que projeta soluções e tudo mais, a gente também é designer, porque a gente também projeta soluções. A diferença é que a nossa principal ferramenta de trabalho é a escrita, nosso principal entregável é sempre a escrita. E aí, sempre que a gente fala que o UX Writing é sobre escrever, as pessoas perguntam, nossa, mas então... perguntam não, porque nem todo mundo tem essa audácia, mas muitas pessoas pensam, né, talvez, sabe, por que outra pessoa, outro membro do time não poderia escrever? Por quê? Passa, Mayara. Será que se a gente tivesse uma pessoa focada, olhando com cuidado e exclusivamente para as palavras, a gente ia se deparar com uma interface que fala consulta desconfirmada com sucesso, pelo amor de Deus? Com certeza não. Então, aqui tem uns exemplos assim bem radicais, né, de botões dúbios, de user shame, né, que é aquela parada de você humilhar o usuário para fazer ele clicar no que você quer. Quando a gente tem uma pessoa focada, olhando com cuidado, esse tipo de coisa não acontece. Mas claro que, né, isso aqui é radical. Acho que o que a gente se depara mais no dia a dia são inconsistências, né, quando não tem um UX Writer, cada momento do fluxo a gente trata um problema de um jeito, a gente fala, se refere à mesma coisa com outra palavra e tal, isso tudo atrapalha na experiência do usuário. E aí tem um que eu acho sensacional. Nossa, tem um risco vermelho na tela, que é isso, gente? Não sei, não tá na apresentação. Eu acho que é da Maia esse risco. Né? Estranho. Como é que eu tirei esse troço? Ele apareceu do nada, juro pra vocês. Eu vi ele aparecer. Aquele negócio de desenho na tela, eu não sei. Você não ligou o ponteiro? Será? Não é nada, não. Não é nada, não. Cabelo na lente. É um cabelo cabelo ruivo. Tem esse eu acho ótimo, esse exemplo. Gente, tem os absurdos, né, de cancelar compras. Tem cancelar e tem confirmar. Mas esse azulzinho que tem uma carinha triste... Peraí, gente, deixa eu beber água. Esse azulzinho com uma carinha triste, não adiantou nada beber água. Asmática, não aguenta falar muito, que a tosse já veio. Essa carinha triste que tem aqui, tem esse textinho, né? Quem sabe esse adeus não se torna um até breve. Aí você fala, pô, fofo, né? Você vai se descadastrar de alguma coisa, aparece essa mensagem. Só que essa mensagem aparece quando você vai cancelar um serviço de recolocação profissional. Então, quer dizer, você está desempregado, aí você contrata o serviço. Aí você arruma um emprego e vai cancelar. Aí quando você vai cancelar, a interface deseja que você fique desempregado e volte. Poxa, contesta tudo na comunicação. E aí, né, se a gente tivesse uma pessoa com cuidado olhando para isso, esse tipo de comunicação não passaria. Enfim, acho que... Então,
o UX Writing é principalmente sobre escrever, mas não é só escrever, né? Antes de escrever, acontece muita coisa, assim. Pode passar. Então, todo mundo pensa só no textinho da interface, bonitinho. Vou passar, tá meio lento a passagem de slide, né? Vou passar de novo. Todo mundo pensa só no textinho, mas antes do texto a gente faz desk research, a gente faz benchmark focado em conteúdo, a gente faz definição de naming, a gente faz análise heurística do conteúdo, a gente olha para SEO, para SEO, para métricas, a gente define mensagens-chave que vão numa tela ou num fluxo, a organização dessa mensagem. A gente faz o wireframe também, pensando só em conteúdo para refinar junto com o designer. Então, acontece muita coisa até chegar no texto da interface, que é o principal entregável, que é o que as pessoas veem no dia a dia, né? Enfim, bem resumidamente, o que é UX Writing, o que a gente pode fazer, então, em termos de processos entregáveis, mas como que trabalha com esse indivíduo, né? Como que você... Ok, sei o que ele faz, sei quem ele é, mas como que eu trabalho com ele? O mundo ideal é o UX Writer estar envolvido do começo ao fim, tal qual o Product Designer. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das empresas. Então, o que eu sempre falo, assim, hoje eu atendo 6 squads. E antes de vir para o Enjoei, eu trabalhava alocado em um único projeto. Então, eu ficava de ponta a ponta, acompanhava tudo, duplava com designer mesmo, às vezes assumia a ponta de Product Designer. E aí, agora, trabalhando com 6 squads, não tem como. Então, o que eu falo muito lá para as pessoas do meu trabalho vai começar um projeto? Me chama. Eu preciso entender o contexto desse projeto. Eu preciso pensar se eu consigo colaborar, como eu consigo colaborar. Talvez eu fale que não faz sentido, que eu não vou conseguir estar no começo do projeto, que depois você me chama para uma revisão, depois você vai me chamando para tirar dúvidas, mas é importante chamar o UX Writer no começo do projeto, contextualizar e falar, e aí, meu parceiro, você consegue colaborar? Você consegue participar do projeto? Como que você pode colaborar? Isso ajuda todo mundo a ficar na mesma página e até entender, né, como essa pessoa trabalha e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante, assim, para aprender a trabalhar com o UX Writer é entender que o UX Writing não é um preenchedor de lacunas ou um revisor de textos. Então, você não deixa 3 linhas para que a gente vá lá e preencha de texto. Você chama para fazer o writing junto. Pô, pensando em conteúdo, né? Aquela coisa de content first, é pensar o que vai ser dito, o que vai ser comunicado nessa tela. E isso o UX Writer pode fazer como ninguém. Então, é chamar junto para fazer. Aí o revisor que eu falei, né? Então, se a gente fez juntos, eu não vou precisar revisar depois o que foi feito, porque eu já estava ali desde o começo, né? E aí aquele negócio de, eu acho que isso fica bom, eu acho que aquilo fica bom de texto, o que você acha e tal. É claro que eu falo pro meu chefe isso, né? O achismo de uma pessoa que trabalha com texto, querendo ou não, tem um pouquinho mais de peso de um achismo de uma pessoa que não trabalha com texto, porque esse meu achismo vem carregado de experiência e da bagagem que eu tenho. Então, às vezes, a gente fica nessa de, eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. Pô, ficou na dúvida, você não tá confortável com o que eu tô propondo e tudo mais, vamos fazer um teste rapidinho, sabe? Às vezes eu faço bastante lá de chamar, 5 pessoas, 6 pessoas, e pedir pra pessoa ler o conteúdo, navegar na tela e me explicar o que ela entendeu, assim. Isso ajuda bastante na hora de, né, definir como tá escrito as coisas e tal. Mas o caminho melhor é confiar no UX Writer. Enfim, acho que eu me enrolei toda nessa parte. Agora, falando da pesquisa mesmo, né? Acho que já deu para ficar todo mundo mais ou menos na mesma página. Falando da pesquisa, a Mai falou sobre o contexto, né? De que a gente se conheceu na comunidade e a pesquisa surgiu daí. Então, acho que foi em 2018 que a comunidade surgiu aqui no Brasil. As pessoas começaram a criar conteúdo sobre o UX Writing em português. Uma galera, inclusive eu, começou a ver assim que, putz, o que eu faço é isso, essa nova nomenclatura aí, essa nova parada aí, eu faço e tal. E começou a surgir uma galera querendo migrar. Então a gente tinha um grupo no WhatsApp de mais, 150 pessoas, e todo mundo que entrava falava, quero... Qual que é o salário de entrada? Qual que é a média? Quanto que eu vou ganhar? Principalmente porque estava vindo muita gente de comunicação, e em comunicação o salário é defasado, né? Então as pessoas estavam sedentas por um bom salário. E aí eu fiz em 2019, eu fiz um form, assim, no grupo, de 2 perguntas, tipo, seu nível de carreira, se é pleno, júnior, sênior e tal, e o seu salário. Anônimo, e aí sempre que alguém perguntava, eu mandava aquele resuminho que o próprio Google Forms faz, para as pessoas verem essa média. E aí fiquei batutando aquilo, falei, vou evoluir isso aí para uma pesquisa de verdade. Foi quando
consagradíssima Mayara virou minha parceira no projeto, quando isso virou um projeto, né? E aí a gente lançou em 2020, foram 227, pode passar, Mar, foram 227 respondentes só, e aí depois foi 2021, aumentou um pouco o número, que foi justamente quando teve pandemia, quando teve o boom de contratações em pessoas para trabalhar com design, para trabalhar no digital e tal. E em 2022 aumentou mais ainda, e aí, claro, né, que foram muitos fatores, tanto o alcance da pesquisa, porque muita gente começou a divulgar e tudo mais, pessoas que são bem conhecidas na comunidade do Brasil começaram a divulgar, e aí a gente teve mais alcance, mas também porque, né, foram muito mais pessoas, a gente viu um boom de contratação, a gente viu muita gente entrando na área, então foram 90 respondentes em 2019 e em 2022, 479. Então, esse é um sinal, assim, de como a área cresceu. E, Mayara, tá no mudo. Gente, estou me estranhando muito com o Zoom. Nunca apresentei nada no Zoom, então tá meio complicado aqui. Bom, então, aí já entrando um pouco mais na parte dos resultados da pesquisa, a gente quis trazer um primeiro recorte mais demográfico para vocês, num formato diferente. A gente resolveu criar uma persona para contar um pouco quem representa a maior parte dos UX Writers aqui no Brasil. E aí nasceu a Ana Paula. Ana Paula é uma UX Writer pleno, ela é uma mulher cis, branca, heterossexual, de 32 anos, né? Daí a gente viu que quase 75% das pessoas que responderam à pesquisa são mulheres, quase 75% são pessoas brancas, 65% são pessoas heterossexuais, e que a maior faixa etária que a gente tem ali é de 30 a 34 anos, com 37,3%. Falando um pouco da formação da Ana Paula, né? Ela é formada em jornalismo, ela cursa ou cursou uma pós-graduação e ela tem inglês avançado. Ela também fez 7 cursos livres. Com relação às profissões aí que se destacaram, né? Pessoas que começaram a trabalhar com UX Writing, da onde elas vieram, as 3 carreiras que mais aparecem são jornalismo, publicidade e propaganda e letras. Na parte de cursa, ou cursou, ou está cursando pós-graduação, a gente tem aí um número bem alto, né? 41% dos respondentes. E se a gente somar o inglês avançado com o inglês fluente, a gente teve um total de 54% dos respondentes. Então, mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa tem um inglês bacana, né? E, além disso, né, os 7 cursos livres. Então, a gente vê que as pessoas da área são pessoas que estudam bastante, né? São pessoas que se prepararam bastante para estar lá. Quando a gente vai falar um pouco mais dos cursos livres, a gente tem em destaque, claro, né, o curso de UX Writing, entre 88% dos respondentes já fizeram, né? E aí a gente tem um dado interessante de movimento de carreira que está bastante relacionado com esse grau de instrução, né? A gente reparou que, assim, a maioria das pessoas que estão trabalhando com UX Writing, elas têm uma média ali de 2,3 anos na carreira. Então, essas pessoas que estão empregadas, também com outros dados da pesquisa, a gente vê que elas, muitas vezes, trabalham sozinhas, né, que a gente chama muito na área de equipe, e também são pessoas que, às vezes, não têm uma liderança técnica. Então, essas pessoas podem buscar esses cursos para ter mais respaldo técnico no dia a dia dentro dos times, né, para conseguirem se posicionar e interagir mais com as outras áreas. Mas a gente também percebe que das pessoas que estão entrando na área, as pessoas já chegam querendo se preparar muito. Rola uma ansiedade, assim, de aprender tudo antes de começar, sabe? Como, eu preciso entrar sabendo. Então, já tem uma alta preparação das pessoas que estão tentando migrar mesmo. Então, a gente vê que essa questão dos 7 cursos fica um cenário comum para esses 2 perfis de pessoa, né? Tanto as pessoas que estão querendo entrar, quanto as pessoas que já estão na área. Bastante dedicação aí a estudar. Eu gosto desse dado. Desculpa, Matheus, eu gosto bastante dessa nuvem aí de palavras, porque eu acho que ela mostra muito o caminho das pedras, assim, para quem quer entrar e tal. Tipo,
esse é o nível de conhecimento das pessoas com quem a gente está competindo no mercado, sabe? Elas sabem sobre tudo isso, então você quer entrar no mercado, você precisa saber de tudo isso também. Mas ao mesmo tempo é muito foda, né? Porque 7 cursos livres por pessoa, inglês avançado e pós é muito elitista, né? Tipo, a gente vê que a gente está num mercado assim muito privilegiado. Enfim, pode seguir. É bastante. Ainda um pouco mais para a esfera do trabalho, né? Agora a gente vai deixar um pouco a Ana Paula de lado e vai falar mais dos detalhes ali do dia a dia de trabalho. Bom, então, antes, né, de começar a atuar com UX Writing, o que essas pessoas faziam, né? A maioria veio da área de Content Marketing, também de redação para jornal e revista, comunicação interna e SEO. Tem áreas também, nessa última pesquisa, a gente viu pessoas de áreas muito diferentes, então teve gente do direito, do RH, de vendas, de engenharia, biomédicas, pessoal, assim, de áreas bem diferentes mesmo, começaram a migrar, e a maioria dessas pessoas atuou 7,6 anos antes da migração de carreira. Então, são pessoas que realmente já estão chegando com uma bagagem bem legal, né? Esse tempo de experiência também se relaciona muito com aquela faixa etária média que a gente viu ali, né, de entre 30 e 34 anos. Então, são pessoas que chegam bem maduras, assim, de carreira, e realmente, às vezes, precisam só se localizar dentro do tema de UX Writing para conseguir se sentir bem para falar sobre o assunto, né, e trabalhar nesse meio. Mas, mesmo assim, tem toda essa questão, preciso aprender tudo isso, né? Aqui, a gente fala também um pouco dos nichos de atuação, né? Esse gráfico da esquerda é um gráfico bem interessante, porque ele não bate 100%, né? Significa que as pessoas podem marcar mais de uma opção, e aí a gente vê que as pessoas muitas vezes trabalham com mais de uma frente de UX Writing, né? A principal é produtos UI, que seria o texto para interface, mas a gente também tem aí 40% trabalhando com chatbot, 11% trabalhando com tech writing, 8% trabalhando com VUI, que é Voice User Interface, e muito conhecido como URA, mas também tem algumas outras coisas que não são URA, mas o mais comum é URA, né? E na última pesquisa a gente inseriu o Content Ops, porque a gente viu que a área por si só estava crescendo bastante. E aí a gente vê que as pessoas muitas vezes trabalham em mais de uma dessas frentes, né, dentro das empresas. A gente também perguntou para o pessoal se eles produziam conteúdo para outras áreas, né, além da área de UX, e 52% das pessoas falaram que sim. Então, a gente tem, muitas vezes, o writer também escrevendo para atendimento, às vezes, product marketing, ou mesmo time de marketing, e outras comunicações que sejam necessárias ali dentro da empresa. E aí, aqui na direita, né, a gente, ano passado, estava com essa suspeita de que o pessoal tinha se movimentado bastante de emprego, e aqui a gente, na pesquisa como um todo, né, gente, a gente pergunta se a pessoa trabalhou com writing nos últimos 12 meses, né, e onde ela está no emprego atual. E aí, nesse gráfico da direita, a gente tem um resultado muito equilibrado até, né? 34% migrou para writing ano passado, 33% não mudou de emprego, e 32% mudou de emprego, mas já estava na área. E aí, dentro dessas pessoas que mudaram de emprego, mas já estavam na área, a maioria eram pessoas de nível pleno e sênior. Então, a gente viu também muitas pessoas fazendo movimentação de carreira, de conseguir subir de carreira, porque o mercado estava bastante aquecido, né? Além das migrações, bastante gente conseguindo promoções e cargos bem interessantes. Falando um pouco do formato da equipe que essas pessoas trabalham, né? 44% faz parte de uma equipe de writer que tem uma única liderança, então todos os writers respondem para o mesmo líder. 34% faz parte de um time de writers, mas tem lideranças diferentes. E nesse cenário aqui, que a gente até ficou bastante surpresa, 21% estava um cenário de equipe, né, trabalhando sozinho. Então, esse dado também foi um dado que teve bastante diferença de um ano para o outro. E lembrando que a pesquisa foi aplicada antes daquele
aquela onda de demissões, antes de começar a onda de demissões, né? Então, a pesquisa ainda estava num cenário otimista, assim. A gente fez a pesquisa, essa parte, a pesquisa rodou em junho, e a gente começou a ver algumas demissões no mercado por volta de julho e agosto, né? E bom, de lá para cá e mais ainda. Então, é um dado que deve mudar bastante esse ano, né? Dos tipos de liderança que a gente trouxe aqui, a maior parte responde para uma liderança generalista, que são esses 68,5% aí. Tem a ver lá com o cenário que a gente falou, né? Então, não tem uma liderança técnica de writing, então, muitas vezes, eu tenho que defender minha própria área para minha liderança. 21% tem uma liderança especialista em writing, e de 10% só responde para outra área, como atendimento e comunicação, né? Então, faz interação com o time de UX, mas não está dentro da estrutura do time de UX. Falando da geografia, né? A gente viu um movimento muito legal da pesquisa de 2021 para a pesquisa de 2022. Teve uma mudança bem bacana dos estados onde essas pessoas residiam. Então, a gente teve mais estados, pessoas de mais estados respondendo à pesquisa, que era uma dificuldade nossa. A gente não sabia se não tinham UX Writers em alguns lugares ou se a pesquisa não estava chegando lá, e aí a gente conseguiu ter um pouco de mais participação dessas pessoas, né? E a gente também conseguiu comparar aqui onde as pessoas residiam versus onde elas estavam trabalhando, né? E a gente vê que tem uma concentração muito grande aqui no Sudeste e Sul e na região Nordeste, né? Dos empregos. Os principais estados nos dois cenários aqui, tanto residem onde estão empregados, são sempre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E aí, indo para o... Opa, pera. Aqui. Indo para um cenário mais comparativo, né? A gente teve, então, que 61% residem e trabalham no mesmo estado, né? Então, mesmo trabalhando no modelo, a maioria trabalhando no modelo remoto, que é que a gente pode ver no outro gráfico com 82%, muita gente ainda estava trabalhando no mesmo estado de origem, né? Também teve uma curiosidade aqui na pesquisa, que a gente dessa vez teve pessoas que trabalham para empresas brasileiras, mas não estão morando no Brasil, e pessoas que moram no Brasil e trabalham para empresas de fora do Brasil, né? Não foi um número muito significativo para trazer nenhuma comparação, mas foi um dado interessante que apareceu. E aí, com relação ao... aqui, a diferença de onde residem versus onde trabalham, né? A gente teve um aumento bem legal, assim, porque no gráfico do ano anterior, a diferença era 12% menor. Então, a gente teve uma movimentação muito bacana de diversidade mesmo, de realmente trabalhar remoto em estados diferentes, de 12%. Agora, falando de salário, pode passar lá. A gente tem uma média salarial na área de 7.260 e umas moedinhas. Demora para passar, né, no Zoom? Ainda vai passar, peraí. Esperar para poder começar a falar, se eu começar a falar, as pessoas não sabem o que eu tô falando. Aí, a média de 7.200 e uns quebradinhos, a média salarial. Naturalmente, né, você vai galgando cargos, o seu salário vai aumentando, então o estágio está em 1.600, o júnior em 4.300, pleno 6.800, o sênior 9.600 e cargos de gestão 13.900. Claro que é uma média, pode passar. A gente tem, é bem espalhado, né, bem pulverizado no final das contas, os salários. A gente tem um júnior ganhando 3.000 e um júnior ganhando 8.000. Aí não foi o slide, cara, que nervoso. Aí agora foi. A gente tem também um sênior que ganha 13.000 e outro que ganha 4.000. Nunca vamos entender o que acontece, mas chegamos àquelas médias a partir disso. E aí a gente tem aí mais ou menos quase 60% dos respondentes ficam com salário entre 4 e 8.000, mais ou menos nessa faixa. Eu lembro que nos anos que teve o Panorama UX, o UX Writer, pela nossa pesquisa, ficou bem parecido com o UX Designer, pela pesquisa do Panorama UX. Então a gente está ganhando aí mais ou menos o que o UX Designer, o Product Designer ganha. Na pesquisa que está publicada, a gente fez recortes de... Pode passar para os recortes, Mal? A gente fez recortes de gênero, de raça,
e região. E aí o que a gente trouxe para cá é que os estados que mais pagam são São Paulo, sempre um pouquinho acima da média, com 7.800, depois seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também são os estados que mais concentram empresas e pessoas, então é mais competição, né? Mais competitivo, então o salário consegue ser um pouquinho mais alto. Homens ganham por volta de 11% a mais que as mulheres, e aí quando a gente foi investigar esse dado, a gente viu que dos respondentes, 41% ocupam cargos sênior de gestão, então ele é ou analista sênior, ou ele é especialista, ele tem cargos de gestão, enquanto só 23% das mulheres ocupam esses cargos. Então, a gente já sabe qual é a explicação, né? Mas tá aí o dado. Falando de cor, etnia, raça e tal, pretos e pardos ganham quase 8% a menos que pessoas brancas. O ano passado, essa disparidade era 11%, então diminuiu um pouquinho. No artigo, a gente explora alguns outros dados para tentar explicar essa diferença. Não se explica, spoiler. E aí, falando de perspectivas de carreira. Esse ano a gente pergunta para as pessoas como elas se viam em 3 e 5 anos. E vai passar, o slide já vai passar, gente. Mas a gente pergunta para as pessoas assim, se elas se viam como UX Writer ainda, tendo evoluído apenas a senioridade, se elas se viam em outra função ainda dentro do design, se elas se viam como liderança técnica ou generalista, enfim, e meio que dá para ver um caminho aí, né? As pessoas em um ano elas se veem crescendo senioridade, em 3 anos elas se veem como líderes em UX Writing, e em 5 anos fica aí meio espalhadinho liderança em UX Writing ou liderança em design generalista e tal. Mas curioso ver que as pessoas pensam até em trilhar outros caminhos, assim, então teve um número, acho que não foi muito baixo, não lembro de cabeça qual foi, não trouxe esse dado, mas não era um número muito baixo de pessoas que em 5 anos não se veem mais trabalhando em design e tecnologia, então, sei lá, vender miçanga na praia é uma opção. Guardar esse salarinho aí de 7 conto, entendeu? Fazer uma poupança para daqui 5 anos sair dessa área. Enfim, e aí a Má vai falar de hipóteses e vai, acho que acaba retomando um pouquinho desse dado aqui de expectativa de carreira. Pode ir, Má. Tá Vou te aparecendo o cortando, quê? tá? Você vai falando e eu vou complementando. Ainda não tá aparecendo hipóteses. Não atualiza para você? Não aparece para você? Para mim aparece em tempo Então, pra gente real. aparece. Camila, para você que tá com um delayzinho, eu não sei. Ah, é? Nossa, gente, eu tava, tipo, mó atrasado aqui na fala. Tá bom, pelo menos eu desacelero, porque eu falo muito rápido. Aí, agora sim. Beleza. Bom, falando então das demissões, né, que a gente tem visto aí apertando cada vez mais desde o final do ano passado, né? A gente ainda não tem dados, né, mas aí hipóteses que temos é que talvez os UX Writers tenham sido um grupo bastante afetado, mais afetado que o grupo de UX Designers. A gente sabe que é uma área que ainda não é muito valorizada, muitas vezes também esses UX Writers fazem parte da estrutura de Design Ops, e a estrutura de Design Ops também, nos cortes, acabou sendo uma das estruturas que não foi tão valorizada, né? Então, talvez, não sei se é uma coisa que a gente vai conseguir mensurar, mas a gente entende que foi uma área bastante afetada. Não, e olhando assim, quando a gente conversa com as pessoas da comunidade, né, a gente tem vários grupos, e a gente tem um grupo só de mulheres, assim, a Márcia tá lá, maravilhosa, a Mayara também, e assim, direto é alguma notícia de, fui afetada pelo layoff, então a gente tem visto muitas pessoas, né, se colocando pro mercado e tal, como demitidas. E aí, falando entre demitidos e demitidas, né, a nossa também hipótese aqui é que a grande parte das demissões foi com mulheres, né? A gente tem dados aí da Layoffs Brasil, que é uma página que tem rastreado as demissões em massa, e dos mapeamentos ali deles, 69% das pessoas demitidas são mulheres, né? Como a gente sabe que a área de writing tem 75% de mulheres, dá para imaginar aí que realmente foi um perfil de pessoas bastante afetado. Aí, parte de salários, né, acho que fica pelos cortes, tanto as pessoas que foram demitidas, né, primeiro, não sabe se vai conseguir outro emprego, em quanto tempo e tal, e muitas pessoas demitidas
a gente sabe que sobrando gente no mercado, né, vai ter menos interesse das empresas em pagar mais pelos melhores profissionais, porque tem gente sobrando no mercado, então a tendência aí é que esses salários caiam, né, ou então não apresentem o mesmo crescimento que já apresentaram anteriormente, né. A gente acho que não comentou isso, mas da pesquisa de 21 para a pesquisa de 22, além da diferença da inflação na média salarial, teve um acréscimozinho também, então a gente viu melhorar um pouquinho a média do salário, e aqui pode ser que a gente agora, sei lá, descubra uma retração, né. A gente também tem visto muitas pessoas reclamando nas comunidades sobre vagas PJ, então, tipo assim, parece que está tendo mais vaga PJ do que vaga CLT. Será que isso também acarreta uma redução do valor, né, dos salários? São coisas aí para a gente tentar observar. E tem uma coisa muito louca nessa pesquisa que é inexplicável. Peraí, que tem uma coisa inexplicável na nossa comunidade que PJ ganha menos que CLT. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. Salário de PJ ser menor que salário de CLT. E na nossa comunidade a gente nem trouxe essa média, ela não tem esse recorte, essa média que a gente falou de 7.600, 7.200. 400, sei lá. Não tem esse recorte de PJ e CLT porque é muito louco, gente. PJ ganha menos que CLT na nossa área, mas enfim. Deixa eu te falar. Não é pouco menos, né? É bastante menos, então. Um dois só menos, assim, loucura. Enfim. Aí, foi. Olhando um pouco para o presente, né? O que a gente está percebendo? Que o remoto talvez não tenha vindo para ficar, que era um dos grandes motes ali da nossa contação, do que a gente constatou no ano passado, né? A gente tem visto cada vez mais vagas híbridas, e aí com isso muitas pessoas estão buscando de novo empregos na mesma cidade, por conta de presença no escritório 1 ou 2 vezes na semana, então isso provavelmente vai atrapalhar a expansão geográfica que já aconteceu, né? A gente também imagina aí que voltem a crescer as equipes, porque ou não sobraram writers, ou sobraram poucos writers, a maioria das vezes sobrou um writer, então se havia uma conquista ali de formas de trabalho diferentes, né, com um writer atendendo menos tribos, ou atuando em parceria com ops, a gente acaba tendo um passo atrás aí, voltando para o cenário onde a pessoa está sozinha, ela e ela ali, para atender vários times, né? Mas com isso também surge a necessidade de escalar a atuação em writing, e aí falando de um evento que rolou recentemente, né, que foi o UX Writing Day ali da Mergo, eu estava ontem lendo os artigos que os amores escreveram, top, amores, muito bons artigos, falando sobre alguns insights ali, e muito se falou sobre a questão da escalabilidade da disciplina, né? E a gente vê uma oportunidade aqui de olhar um pouco mais estrategicamente nesse sentido de escalar, porque uma pessoa só não consegue atender vários times, acabam tendo vários gargalos, e então começar a atuar de uma forma mais consultiva para o time, né? Criando materiais ali que auxiliem o time e os designers a conseguirem criar conteúdo com mais facilidade, e se resolverem de forma mais autônoma, né? Podendo deixar o UX Writer para questões mais estratégicas e para pontos, coisas específicas, né? Que necessidades específicas ou maiores que possam aparecer. Falando de futuro, né, ainda bastante aliado a esse tema da escalabilidade, a gente acredita também que a IA pode ajudar um pouco no dia a dia, né, tanto do UX Writer quanto dos designers mesmo, que também precisam atuar com a disciplina, como uma ferramenta facilitadora, né, que ajude a otimizar a execução de algumas tarefas do dia a dia e deixe espaço para conseguir atuar mais estrategicamente, né. Então, às vezes, você pode usar você consegue entender como usar a ferramenta. Acho que muita gente aqui, a gente conversa bastante, o pessoal da Mori no Discord, e aí o pessoal tem falado bastante dessas experiências com IA. Então, é legal e testar mesmo a ferramenta para conseguir entender como que a gente consegue colocar ela no nosso trabalho para realmente otimizar tarefas, organizar as ideias, e às vezes não é que eu vou pegar o que saiu da inteligência artificial e vou botar no meu trabalho, mas me dá mais espaço, né, para uma reflexão maior, me trazer novas opções, mais ideias, e eu desenvolver uma capacidade crítica de analisar ali o resultado
que a IA propõe. Né? E acho que, deixa eu só te corrigir. Eu acho que isso é uma coisa que tem falado muito, as pessoas têm falado muito até em outras áreas, né? A IA vai substituir e tal. Acho que vai substituir parte do trabalho operacional, assim, talvez. Então, por exemplo, às vezes a gente usa para fazer pesquisa, para gerar ideias e tal, às vezes para fazer revisão, para fazer edição, sei lá, tem gente que usa. E aí isso dá espaço, meio que dá uma impulsionada, né? Um empurrãozinho do tipo, opa, agora vá fazer outra coisa. Só ficar revisando o texto, só ficar escrevendo, tem máquina fazendo. Então, tipo, é um empurrão para a gente começar a se envolver mais em outras coisas. Então, definição de regra de negócio junto com o PM, com o PD, tem que estar junto, entendeu? Tipo, definição, sei lá, do fluxo como um todo, qualquer outra coisa, menos escrever. Acho que esse é um empurrão que muitos de nós precisávamos, assim, para começar a sair só do operacional, né? Outra tendência que a gente também tem visto esse ano, né, talvez seja a procura de perfis mais generalistas, em razão da gente ter times mais enxutos, né, muitos cortes que aconteceram. Então, muitas empresas vão acabar priorizando uma pessoa que sabe fazer tudo. A gente acha que, né, isso pode ser um problema, talvez, ali para os UX Writers, que acabem saindo das empresas, mas, ao mesmo tempo, a gente imagina que isso é um cenário que pode antecipar a migração de carreira, que apareceu ali no gráfico que a Camila estava explicando, né, sobre movimentações de carreira, porque as pessoas que pretendiam mudar de área para research, design ou produto daqui 3 ou 5 anos, talvez antecipem esse comportamento, né, já que, perdi o emprego e tô vendo pouca vaga de writing, tô vendo pouca movimentação no mercado, então talvez agora eu invista em mudar de carreira. E é isso, gente, acho que foi um final meio pá, parei, mas eu parei, foi isso. Acho que a gente pode abrir para vocês comentarem, perguntarem. Se alguém quiser trazer hipóteses aí que, vocês podiam ver isso aí com a pesquisa, estamos aceitando sugestões. Bem, enquanto o pessoal vai pensando aí se tem perguntas e tal, eu queria saber exatamente nesse ponto final que vocês tocaram aí sobre a questão da inteligência artificial, se quando vocês fizeram a pesquisa ele já tinha explodido como explodiu recentemente, ou é uma coisa que só vai aparecer na próxima? Não tinha nada, né? Assim, tinha porque já existiam, né? Já existiu uma aí que é paga, de uma startup brasileira que faz copy e tal, mas não tinha nada popular. Acho que até o ChatGPT já existia, mas não era popular e não trouxemos nada nessa pesquisa. Vamos ver, nessa próxima, vamos pensar em como elaborar perguntas. Eu fico curioso, não só para saber se as pessoas estão com medo e acham que vão ser substituídas, mas também, tipo, como você comentou aí, o que elas podem fazer, né? Menos o medo e mais o que essa inteligência artificial consegue acelerar dos processos. Eu tô mais curioso com isso, na verdade. Lógico que eu, como todo mundo, né, no meu fundinho de alma ludita que fica achando que é melhor quebrar as máquinas todas antes que a gente seja dominado. Por outro lado, o meu lado mais lógico, eu acho que, na verdade, a gente vai ter uma série de processos acelerados. Eu acho que no trabalho de writing, principalmente, isso que você falou de ter ideia e tal, eu fico muito curioso sobre que processos podem ser acelerados, mais do que se a gente vai ser substituído. Placede, você levantou a mãozinha amarela aí. Opa, beleza, gente, parabéns, foi muito maneiro. E eu tenho uma pergunta, ela é até um pouco capciosa, assim. Mas vocês acham que, ou imaginam que, ou supõem que, o UX Writer, no cenário atual, ele deve estudar a parte de visual e fazer tela e etc., ou isso já é alguma coisa esperada, ou ainda isso é o normal, que isso já acontece? Eu fiquei curioso com isso, porque assim, eu vejo muito especialista em writing, e eu tenho amigos migrando agora, que são publicitários, e estão querendo migrar para writing, e é mais para dar esse toque para eles, sabe? Tipo, estuda isso também, ou não, vai na fé que vai dar. Olha, o que eu vejo, assim, tá? De dia a dia, conversando com as pessoas e até no meu trabalho, não é um conhecimento exigido, do tipo, eu não sento para fazer tela, sabe?
bonita, para fazer tela bonita. Eu faço wireframe faço wireframe, lapido junto com o designer, não faço tela bonita. Entendo que isso não é um conhecimento exigido. Mas o mercado, como está, e né, a nossa hipótese é que as empresas vão começar a buscar pessoas mais generalistas, talvez você saber fazer seja uma segurança a mais, sabe? Eu sempre falo isso, assim, quando eu vejo empresas que têm um time muito grande, tanto de product designer quanto de UX writer, eu fico pensando, gente, na hora que rolar uma demissão nessa empresa, o UX writer não vai ficar, porque ele não faz tela bonita. Então ele não vai ficar. Agora o product designer, ele escreve. Pode escrever mal, mas escreve. Então ele atende de certa forma. Então, assim, eu acho que conhecimento nunca é demais, mas também não imagino que seja algo que faça diferença na hora de ser contratado. Entendi. No cenário normal, né? Então. A gente vê algumas vagas de writing, às vezes, pedindo conhecimento de Figma, né? Mas aí é mais por conta da dinâmica de trabalho, de você conseguir alterar texto direto lá no layout, né? Então, assim, se forem pedir capacitação, assim, nossa, você é UX Writer e você tem que manjar de prototipação em alta fidelidade, mano, geralmente não é uma vaga de writing, é uma vaga... Sim. Né? Agora, pedir a habilidade, conhecimentos básicos de Figma, aí eu ainda acho que faz ok, assim, tá ok dentro do pedido de algumas vagas por conta da dinâmica de trabalho daquele time, sabe? Mas não é uma coisa super difícil de conquistar. Eu acho que o pessoal de writing às vezes tem um pouco de receio, porque algumas ferramentas de design, tipo Photoshop, são extremamente complexas. Mas existem muitos cursos grátis de Figma na internet para ensinar as ferramentas básicas. Então, se seus amigos estiverem nessa situação, você vai lá no YouTube, acha rapidinho uma playlist que tem, tipo, ferramentas básicas de Figma, e isso daí já devia ser o suficiente para eles conseguirem dizer que tem assim, não mexo, Não, mas não saber sei mexer, usar, né? É saber se mas eu virar, né? tenho uma noção de como funciona, exato. Sim. É o que Aquele eu falo famoso... bastante isso quando eu preciso fazer alguma coisa, né, mais rebuscado assim, tal, eu sempre falo pro designer, para não sei fazer bonito, eu sei fazer, eu sei me virar, mas eu não sei fazer bonito. Então eu acho que é isso, assim, saber se virar, né? Entendi. Não ficar na mão de designer e tal, para mexer, alterar texto, coisa e tal. Entendi. Obrigado. Legal. A Juliana fez um comentário aqui sobre a próxima pesquisa de vocês, no chat, né, que vocês podiam investigar a entrada de mulheres negras em cargos de nível júnior, visto que o mercado ainda é bem elitizado. Diga. Posso fazer um comentário sobre isso? A gente sempre ouvia muito reclamação, assim, que o mercado era pouco aberto a pessoas júniores. É porque a gente só vê vaga para pleno, a gente só vê vaga para sênior, quase não vê vaga para júnior. Nessa última edição, a gente explorou esse dado e aí a gente viu que mais da metade, se não me engano, mais da metade da galera que entrou na área no último ano, né, quando foi feita a pesquisa, era júnior. Então, assim, até então, o mercado tinha espaço para pessoas júniores. A gente até pode explorar, a gente até tem esse dado, Juliana, de mulheres negras, se dá para fazer, né, dá para fazer esse cruzamento, mas acho que é uma coisa que a gente pode sim explorar na próxima edição, e obrigada pela sugestão. Legal. A Lari levantou a mão. Lari. Oi, gente. Parabéns pelo trabalho. Eu sou uma respondente dessa pesquisa desde a primeira. Naquele quadrinho de profissões, faltou a minha arquivista, mas vi bibliotecários ali presentes. E vejo muito a galera aqui de biblioteconomia, de arquivologia, que trabalhavam com a arquitetura da informação, como eu, migrando para o X-Writing e se dando relativamente bem, né? Assim, na verdade, meu comentário, além de parabenizá-las, né, pela pesquisa, que é muito bacana, muito rica, e realmente dá insumos, né, para a gente negociar salários, para a gente negociar posições, para a gente se colocar dentro do mercado. Além disso, né, eu queria ver com vocês essa questão de PJ e CLT, né? Até onde a gente vocês têm isso claro, né?
a gente tem mais PJs, realmente o mercado está mudando, a gente está com mais PJ, menos PJ, fiquei mais CLT, fiquei muito curiosa também com o comentário que vocês falaram que PJ ganha menos do que CLT, fiquei curiosa com esse dado também. E agora eu esqueci a outra coisa que eu queria falar. E outra coisa também que eu achei muito interessante é que nessa migração que vocês identificaram, né, ver que as pessoas têm em média 7,6 anos de estudo antes de migrar, mostra muito também essa questão do porquê não contratar júniors, né? Eu acho que quando as pessoas acabam vindo, as pessoas acabam vindo com uma bagagem muito grande de mercado de trabalho, do que é trabalhar numa empresa, e muitas vezes elas passam de UX, elas começam a fazer o UX Writing sem saber nas empresas, né? Então acaba que dali da empresa que ela teve a chance de trabalhar com aquilo, ela pode concorrer no futuro para uma vaga já de sênior. Então ela foi praticamente migrada automaticamente, né? Então, eu queria que vocês falassem dessas duas coisas, de CLT e PJ, essa relação, se vem aumentando, o que vocês têm percebido, e se vocês já viram, assim, já verificaram já pesquisaram sobre essa hipótese de, tipo, a gente pode ter menos vaga de júnior porque a gente já vem com uma galera que entra muito capacitada, e aí, por mais que ela não tenha experiência em UX Writing mesmo, ou pouca experiência em UX Writing, acaba que as empresas têm uma certa confiança nessa pessoa e não colocam ela como júnior, já colocam ela como uma pleno ou uma sênior. Mas eu acho que exatamente essa última coisa que você falou acontece muito, assim, sabe? Não pela pesquisa, mas vem da comunidade. É muito comum uma pessoa que não tem experiência em UX Writing, mas ela tem experiência em comunicação, em qualquer outra coisa, e aí ela entra como pleno, às vezes até como sênior, porque ela conseguiu adaptar esse conhecimento. Ela tem conhecimento de mercado, ela tem uma experiência no mundo corporativo, ela adaptou todo esse conhecimento que ela tem e trouxe para o UX Writing. Isso é muito comum. Sobre júnior entrar na área, minha hipótese, tá? É que seja muito mais difícil agora, com o mercado como tá. Eu acho que as pessoas, né, que as empresas não vão querer perder tempo ensinando e treinando as pessoas, então acho que vão focar as poucas vagas que a gente vai ver, vai ser muito focada em sênior, talvez um pouco pleno, mas existe essa chance, né, de migrar. E o outro dado, a outra informação era sobre o PJ. Não sei te dizer se aumentou de uma pesquisa para outra, nas outras edições, mas eu posso ver quanto por cento a gente tinha de PJ. Não é muito alto, não. A gente acho que sempre teve mais CLT respondendo. Era pouquinho. Não tem muito. A gente acaba evitando fazer análise separada por conta dos números não serem tão altos assim e o comportamento ser esquisito, que nem a Camila comentou antes, né? A gente tem um PJ que ganha R$2.000 e um PJ que ganha 7.000 no mesmo nível, sabe? Tipo, fica difícil falar. Mas eu tenho a impressão, quando vocês trouxeram esse dado, uma coisa que eu fiquei como eu interpretei esse dado, foi exatamente do amadorismo da vertical redação no nosso mercado. Por isso que os salários variam tão loucamente assim. Se fosse uma coisa mais estabelecida, eu sei desde sempre que redação é a economia porca do nosso mercado, né? Todo mundo acha, um texto eu escrevo, qualquer coisa, aí tu faz uma economia que é porca no final das contas, porque é necessário um texto bem feito, e um texto mal escrito está lá, as letrinhas estão lá, mas ele não vai performar como desejado, né? Então essa variação louca de salários, para mim, é só mais um sintoma do amadorismo do mercado de redação. Sim, e eu acho que redação e eu acho que herança do mercado de redação, de mercado publicitário, né? De geral, porque é muito comum, assim, tipo, redator publicitário ganhando 2.000 PJ, assim, tá? O que tem menor sentido, 2.000 PJ, mas... O que é um pouco irônico, porque na publicidade mais das antigas, porque você tinha publicidade, aí você tinha produto digital, que era um produto publicitário, e aí o produto digital se descolou da publicidade, graças a Deus, né? E aí passou a ser um mercado próprio. Mas na publicidade, lá no começo, os maiores salários, né, conforme eram dos redatores. Os redatores ganhavam muito mais do que qualquer designer e diretor de arte.
né? E tanto que todos os famosos da publicidade eram todos redatores. O Astor Oliveto, o outro lá, o baiano, esqueci o nome dele, o Nizanguanais, redator, todos eles redatores. Né? É difícil você ter um diretor de arte que ascendesse tanto assim. E agora mudou muito isso, né? Não sei se isso, inclusive, é vingança dos designers. Vamos jogar esses redatores na lama, né? Mas virou, né? Trocou, ficou diferente. Eu vejo um pouco assim como uma movimentação do mercado, porque, por exemplo, eu estou em comunidades de UI também, sabe? Comunidade só de UI, e às vezes eu pego também o pessoal falando lá, tipo assim, umas vagas de entrada, PJ, 3.000, ou sou pleno, 3.000, PJ. Mas eu acho que isso está muito mais relativo à maturidade da empresa onde essas pessoas estão, né? Assim, eu acho que ainda tem empresas e empresas, então ainda tem pessoas que estão em agência, às vezes prestando serviço terceirizado do terceirizado para a empresa que realmente vai consumir o resultado daquele trabalho, que é diferente de um cenário de trabalhar dentro de um produto mesmo. Então a pessoa está falando assim, eu trabalho com UX Writing, eu faço interface, mas não dentro de um produto digital consolidado, né? E isso também acaba trazendo essas diferenças de salário, assim, para mim isso é muito claro, sabe? Assim, às vezes, até em UX, não só UI, mas vagas de UX e UI que a gente ainda vê também por aí, às vezes uns salários PJ 2.500, sabe? É um job de entrada, assim. Muitas vezes você vai trabalhar numa estrutura meio capenga lá, mas você já vai ter um pouco da disciplina e você vai conseguir falar, eu trabalhei com a disciplina e tal, você desenvolve aquilo e usa isso de trampolim, realmente, para buscar um job mais consolidado numa empresa de produto, que vai dar mais atenção, vai dar mais valor para aquele trabalho, né? Bom, o Ítalo levantou a mão, não sei se alguém quer fazer uma pergunta, mas eu até preciso encerrar aqui, obviamente, Ítalo, vou deixar você fazer sua pergunta, mas o pessoal tem que ir para o módulo de UX Writing, que está começando hoje, inclusive, né? Começou, já tem 7 minutos, mas manda bala aí, Ítalo, faz sua pergunta. Não, eu tô lá, eu vou para lá. Não, então. eu vou para lá. Não, fala aí, cara. Faz aí. Não, eu queria falar que acho que o mercado confunde com copy, né? O X-Write com copy, né? Eles pegam o copy e jogam lá para o pessoal fazer, né? Porque teve um hype, né? Teve um hype do UX Writing, assim, esses tempos. E aí a galera quer contratar, e aí coloca lá que é UX Writing, e você vai olhar, o cara vai escrever para blog, assim, então é só pelo título, né? Só para atrair candidato. É o famoso conteudista, né? Conteudista, a pessoa que faz texto. É quase um jornalista, na verdade, né? Não é exatamente um redator. Bom, vou encerrar para liberar o pessoal para o curso aqui. Gente, esse foi mais um Humor e Conversas, com a presença iluminada alvissareira de Maiara e Camila. Novamente, muito obrigado pelo esforço de vocês duas. Esses dados que vocês trouxeram são muito interessantes, são muito relevantes, né? Eles jogam uma luz em cima do nosso mercado como um todo, não só para redatores. Então, queria novamente agradecer, bem-horadamente, agradecer a presença de todo mundo que ficou até esse horário aqui. Imagino que muitos vão lá para o curso de Writing também. E esse foi Humor e Conversas. Toda segunda quinta-feira do mês a gente tem um, assim como na terceira quinta-feira do mês é Humor e Bastidores. Semana que vem a gente vai ter. E obrigado pela presença de todos. E na segunda quinta-feira do mês que vem tem mais. A gente volta. Espero vocês aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Gente, Valeu, gente. Tchau, tchau.